Cristo Consolador. Ó, amiga! Ó a Cida chegando ali. A gente já estudou a semana passada o jugo leve, esse capítulo de Mateus 11, versículos 28 a 30. E hoje a gente vai entrar nessa temática do Consolador Prometido. Todos dois estão no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então, essa passagem do Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a gente estudou na semana passada, né? Hoje, a gente vai estudar essa parte, é o capítulo 6. Tudo bom, minha amiga? Assim. Não é assim, vamos lá. Assim e assim. O capítulo 6, o Cristo Consolador. E a passagem do Evangelho são duas, né? A gente estudou a primeira passagem na semana passada, do jugo leve, e hoje a gente vai estudar essa passagem do Evangelho, que é a passagem do o Consolador Prometido, aquela história do... Vamos estudar. Está no Evangelho de João, e no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Este Evangelho de João, ele é uma narrativa da última ceia, aquele momento em que Jesus, já sabendo que iria ser preso e que iria ser crucificado e que ia partir, ele já anunciava aos discípulos a sua partida. Então, esse diálogo de Jesus com os discípulos, ele acontece na última ceia. E quem narra a última ceia é o Evangelho de João, né? Então, ele diz o seguinte, ele conversando com os apóstolos, ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Então, meus irmãos, a interpretação desse texto, a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma interpretação, e a gente já estudou isso aqui um pouco no início, quando a gente estudou o Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? Né? Neste capítulo, Kardec aprofunda essa temática, esse estudo, quando ele diz que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Então, quando a gente vê essa passagem do Evangelho, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O outro Consolador, ele chama o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. É como se ele dissesse: olha, você ainda não tem condições de entender neste momento que o Espírito de Verdade vai lhe revelar. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, aí a Igreja Católica interpreta que o Consolador é o Santo Espírito, é a terceira pessoa do Deus Trino, aquele conceito que a gente tem, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na falta de concepção para entender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criamos uma solução de dizer que Deus
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estariam personificados na figura de Jesus, e ele era o Deus Trino. Ele é Deus, ele é Jesus e ele é o Espírito Santo. Ele é o Paráclito. Ele é aquele que desce na cabeça dos apóstolos, que inspira os apóstolos no dia de Pentecostes. Esse é o Paráclito, é o Espírito Santo. Tanto é que algumas tradições da Igreja Católica, ainda hoje, a questão das igrejas, como é que chama? Que tem a adoração do Santíssimo, a igreja carismática, que as pessoas falam aquelas línguas, é o Espírito Santo. Dizem que é o Espírito Santo. É essa manifestação do Espírito Santo. Então, quando Kardec interpreta isso, ele diz que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece. Ou seja, Jesus promete outro Consolador. Ele era um Consolador e ele diz, depois eu mando outro. Né? Por quê? Porque depois, por o mundo não está maduro para recebê-lo naquele momento. Consolador que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Ou seja, se eu vou mandar alguém depois, é porque eu não disse tudo o que precisava dizer, e se eu preciso relembrar é porque você não se lembrou, você não se lembra e não entendeu direito o que eu já tinha dito. Então é sempre um aprendizado progressivo e gradual para a humanidade, né? O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Preside o seu advento o Espírito de verdade. A gente já estudou isso aqui, quem era o Espírito de verdade, né? A gente já deu um bocado de pista de quem era esse Espírito de verdade. O próprio Cristo. Mas a gente não vai estar aqui dizendo que... Mas Jesus é o governador planetário e, como governador planetário, ele preside todas as coisas. Se ele era pessoalmente aquele que está enviando, ou se ele tinha uma falange de espíritos superiores que o representavam, isso é menos importante. O mais importante é o seu pensamento superior que ele trouxe para toda a humanidade, para consolar a humanidade, né? Então, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Ou seja, determinadas coisas que a gente não consegue ensinar num determinado nível de conhecimento e de percepção de determinadas pessoas, e fala, por exemplo, fala por parábolas, tenta traduzir o que quer dizer. Jesus falava por parábolas, porque a gente não tinha condições de entender o que ele tinha para falar, né? Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Muitas vezes nós somos hoje acusados por irmãos nossos que já tiveram em outras escolas religiosas, que quando a gente tenta simplificar as revelações, a gente está banalizando algo que era mistério de Deus. Eu não posso estar banalizando, simplificando o mistério da morte. Eu não posso estar me comunicando com espíritos e revelando o que acontece nos céus, ou nos infernos, ou nas moradas diversas da casa do Pai. Porque isso era mistério. E, em tese, isso era só revelado para os escolhidos, para os pais da igreja, para aqueles que detinham aquela verdade. A partir do momento que o Espiritismo vem e que a voz dos homens que já viveram na Terra, sob a coordenação do nosso codificador Allan Kardec, e revela isso para a humanidade toda, tornou a coisa mais simples, de domínio público, e a gente passa a compreender e a conhecer sem tanto protocolo, sem tanto segredo, sem tanto mistério. As revelações são trazidas à luz do dia para todas as criaturas que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver.
porque levanta o véu, revela a verdade, levanta o véu, descortina algo que estava encoberto. Então você revela, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Que consolação é essa se eu tenho uma vida que termina no túmulo e se eu passo uma vida de padecimento? A partir do momento que eu revelo, que eu descortino uma informação, ei, não há morte, a vida permanece e continua. Se hoje você sofre, amanhã você se liberta. O mal que você sofre hoje é um bem que você necessita para amanhã usufruir da cura e da libertação no processo que você está passando. Então, isso é uma revelação. Isso é descortinar uma verdade até então encoberta ou não revelada, mas encoberta e não revelada porque a gente não tinha condições de receber. É por isso que o Cristo diz, no tempo oportuno eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que você não conhece, porque você ainda não tem condições de conhecer. E o Espírito de verdade, o que é o Espiritismo? Para a gente também não confundir que o Espírito de verdade, o Consolador prometido, é o Espiritismo, mas não o Espiritismo enquanto doutrina espírita, mas o Espiritismo enquanto revelação de leis naturais. Estão entendendo a nuance? Para a gente entender a situação, não é que amanhã a humanidade vai ser consolada porque vai entrar no Espiritismo. Vai entrar no Espiritismo sem ser espírita. Ou vai ser espírita sem saber que é espírita. Estão entendendo a história? Porque aquela história, os princípios espíritas, que são a revelação das leis naturais, que é a verdade revelada pelo Consolador prometido pelo Cristo, é o que é Deus, é o princípio espiritual que somos todos nós, que nasce, cresce, evolui e não morre, somos seres imortais, é nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, não há morte, o espírito continua vivo, ele individualiza-se e ele permanece sendo o que é aqui e alhures nas diversas moradas da casa do Pai. É a pluralidade das existências, a reencarnação, e é a pluralidade dos mundos habitados, as múltiplas moradas da casa do Pai. Esses são princípios, esses 5 princípios. Deus não é mais a figura antropomórfica de um ser criado à imagem e semelhança dos homens, não, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esse conceito, ele cria condição e cria corpo na hora que a gente concebe as múltiplas moradas na casa do Pai. Eu moro em um orbe de tantos bilhões de orbes, de tantos trilhões de planetas habitáveis que existem no universo que a gente conhece. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas essas coisas. Jesus é a personificação de Deus, é o representante de Deus na Terra, é o enviado de Deus, é o guia, modelo, a referência que nos serve para caminhar aqui na Terra, é o topo da escala. Eu sou um espírito que nasci simples e ignorante e que evoluo. Este espírito se liga ao corpo numa encarnação múltipla, através de um corpo espiritual chamado perispírito, que é a consequência de minhas últimas experiências que eu plasmo nesse meu corpo espiritual, fluídico, magnético, que é o que eu sou, e que é o modelo organizador biológico. O meu corpo de carne, ele tem a dimensão material da natureza do orbe da escola que eu estou matriculado, ele evolui até a condição de tornar-se espírito puro, ou seja, eu estou submetido a uma escala espírita. E por isso eu tenho pluralidade de existências, onde em múltiplos mundos, eu não encarno apenas na Terra, eu já vim de outros orbes, eu caminharei para outros orbes. E iguais à Terra existem milhões, bilhões de outros mundos, onde os espíritos vivem, evoluem, crescem e se adiantam. E como Jesus,
há governadores planetários em todos esses lugares. E todos eles são espíritos de uma natureza evolutiva compatível com aquele mundo que eles habitam. E Deus é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que influencia tudo isso. E há uma comunicabilidade dos espíritos. Então, isso são princípios que detalham a doutrina espírita, que explicam a doutrina espírita, e esses princípios são os consoladores. E todos chegarão nessas evidências. Todos aprenderão essas coisas, e essas coisas consolarão. Então, não é que o Espiritismo seja a religião do futuro, é que o Espiritismo é o futuro das religiões. Por quê? Porque todos os movimentos religiosos, científicos, filosóficos da Terra beberão na mesma fonte. Que fonte? A revelação universal das leis naturais de Deus. É isso. É isso que é o Consolador prometido, que Jesus não podia enviar naquele tempo, porque a gente não tinha maturidade para entender naquela hora. É isso que ele está querendo dizer aqui para todos nós. Diga aí, minha amiga. Sim. E se você quiser chamar Jesus de tudo isso, a gente não vai brigar. A gente não vai brigar. Embora a gente compreenda que são coisas distintas. Mas se você quiser personificar, porque falta compreensão para você entender um Deus, falta compreensão para entender um Espírito, tudo bem, pode chamar do jeito que você quiser chamar. A gente vai chegar, a gente vai entender isso. A gente vai entender isso. Mas a gente não precisa brigar no almoço de domingo com alguém que não conhece essa crença. Não adianta brigar por causa disso. Não é? Não adianta. A gente, aos poucos, esse conceito, esse véu vai sendo descortinado. E essa verdade vai caindo e a gente passa a pensar automaticamente como espírito que somos nós. E quando você pensa como espírito que somos nós, você torna-se espírita. Esse é o princípio, a gente começar a conceber o que nós somos. Né? A gente vai começando a entender, vai entendendo a vida, vai entendendo a morte, vai entendendo a encarnação, vai entendendo a dor, vai entendendo o sofrimento, vai entendendo o resgate, vai entendendo o companheiro que está comigo na jornada, vai entendendo a dificuldade de cada um, vai entendendo que cada um só dá o que tem. Ou seja, você vai compreendendo os mecanismos das leis e vai vivendo melhor. É o sermão das bem-aventuranças. Quando Jesus fala 9 bem-aventuranças, para nos falar da perspectiva do espírito imortal que somos todos nós. Diga aí, meu irmão. E Santo Agostinho nada estaria perdido. Mahatma Gandhi, né? Se toda a literatura religiosa do mundo se perdesse e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, é o código moral que Jesus nos revelou para a humanidade. Ele chegou e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, já que eu não posso estar presentemente com todos vocês, eu vou dar um roteiro para que vocês entendam, leiam, estudem, aprofundem, vivenciem, internalizem e façam tudo aquilo que eu estou lhe ensinando. E o roteiro é o Sermão das Bem-aventuranças. Reuniu o povo, chegou e só é assim. Pum! Deu o roteiro aqui. Deu roteiro para todos nós. Né? Faze isso e viverás. É o que Jesus disse na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano era isso. Jesus chega um rapaz para Jesus e diz, o que devo fazer para ir para o reino dos céus? Aí Jesus puxa por ele, faz o que dizem as escrituras? O que diz a lei?
Amarás o Senhor teu Deus de toda a força da tua alma, de todo o teu espírito, de todo o coração. E ama o teu próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, é isso mesmo. Faze isso e viverás. Aí ele, não satisfeito, ele disse, sim, Jesus, mas quem é meu próximo? É o diálogo de Jesus com... Aí Jesus disse, tinha um cidadão que estava andando na estrada de Jerusalém para Jericó. E no caminho ele encontra alguém caído na estrada, machucado, roubado, que os ladrões roubaram a sua monta, as suas coisas, e ele estava lá arriado. E na estrada de Jerusalém para Jericó, passam centenas, milhares de pessoas. Apenas 3 viram, o levita, o sacerdote e o samaritano. Apenas o samaritano parou, ajudou, botou óleo em suas feridas, deu dinheiro para que ele fosse para uma hospedaria. Quem é o próximo daquele que estava caído na estrada? É o samaritano. Por quê é o samaritano? Porque ele agiu com misericórdia. Então, todos nós somos o bom samaritano se agirmos com misericórdia. Porque todos nós temos a oportunidade de, nas estradas de Jerusalém para Jericó, de nossas vidas, encontrarmos os caídos da estrada. Porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. E você socorrer aquilo ali, e porque amanhã, Vinícius, pode ser a gente que esteja caído. São, meu irmão, uma aguinha, obrigado, são os Simão Sirineus. Eu vivo dizendo isso, são os Simão Sirineus que acontecem nas nossas vidas. A gente está em algum lugar, chega alguém do nada que nos dá uma ajuda e daqui a pouco você procura a pessoa e cadê? Ele não estava aqui? Obrigado, meu irmão. Aí tem gente que ajuda e você não sabe onde está mais aquela pessoa. Ele estava encarnado mesmo ou era um desencarnado que materializou-se ali para... É o agênere que se cita na literatura espírita? Pode. Eu tinha uns 15, 16 anos, assim, de uma festa, e Deus definiu essas pessoas, né? E todo mundo se espalhou. Eu voltei para casa, fiquei isso 3 horas da manhã, chorando. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Do nada. Surgiu alguém, né? Surgiu um senhor. Ô, meu filho, por que você está chorando? Meu irmão, não sei o que, você vai para casa, ele está lá na sua casa. É o bom samaritano. Aí, sério, daí você na minha frente, na frente do minha casa. Desapareceu. Será que ele estava encarnado? Sei, nada, é o que a gente chama na literatura espírita de agênere. São esses espíritos que se materializam, aparecem, surgem e vai-se embora. Então, quantos agêneres surgem nas nossas vidas e ajudam, aparecem, dizem alguma coisa, dão um conselho? Cadê ele? São os Simão Sirineus, que surgem nas nossas vidas para ajudar a gente a carregar a nossa cruz. É isso aí, gente. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer aquilo que a gente estava falando aqui? Se não tem essa perspectiva da vida espiritual, como é que eu vou estar feliz porque estou sofrendo? Será que eu sou masoquista, né? Como a gente diz no popular, né? Se não sabe por que sofre, eu não mereço sofrer. A gente é assim, né? Eu não merecia estar só. Eu não mereço estar passando por isso. Aí, no dia desse, eu estava conversando com o espírito, e a gente conversando, e ele dizendo que estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, estava fazendo aquilo outro. Eu sei que depois do diálogo, ele vira para mim e faz, olha, se o senhor me desculpe por tudo isso que eu estou fazendo vocês passarem, parará, pererei. Aí eu virei para ele, com a consciência espírita cristã que a gente já procura ter. Aí disse, meu irmão, não se preocupe com isso, na Terra não há inocentes. Não se preocupe com isso, na Terra não há inocentes. Porque eu podia virar para ele e falar, não, é isso mesmo, você está fazendo sofrer, seu cabra. Não. Obrigado, meu irmão.
pela oportunidade que você está tendo de exercitar todo o trabalho que eu estou tendo, o meu caminho de Damasco. Obrigado. Na terra não há inocentes. Eu não sou inocente. Aquilo que a gente já repetiu aqui brincando. O que não espia, prova. Então, se eu não estou espiando, eu estou provando. Obrigado. Porque se eu não estou espiando, eu estou provando. Muito obrigado. Ah, é bom sofrer? Não, não é que é bom sofrer. Mas é que a gente aprende. É bom fazer atividade física? Não, ninguém gosta de ir para uma academia, ficar levantando peso, suando. Mas é necessário para exercitar o corpo físico que lhe sustenta. São determinados mecanismos que a gente tem que passar por isso, porque tem um benefício. Ah, é bom deixar de comer porque você precisa emagrecer? Não, é bom comer. Porque a gente está na carne, a gente precisa dessas coisas, mas você precisa renunciar a determinadas coisas por um benefício. É bom sofrer na encarnação? Não, não é bom sofrer na encarnação. Mas há uma motivação. Não sabe por que sofre. O Espiritismo nos mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade das existências futuras. A gente passa a compreender por que está aqui, o que é que está fazendo aqui. Não é? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Na Terra não tem inocente. Se a gente estava pensando que era inocente, me perdoe a revelação, mas não tem inocente aqui, não. Oh, meu Deus, né? Sabe que este lhe auxilia o adiantamento. A gente sabe que a dificuldade auxilia o adiantamento. E o aceita sem murmurar. Como um obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A gente olha de uma outra perspectiva, a gente enxerga mais adiante, a gente amplia o olhar, né? A importância das vicissitudes. Bendita asma que me liberta, como dizia o nosso patrono Peixotinho, que num determinado momento, quando podia resgatar e quitar os seus débitos, bendita alma que me liberta. Por que a gente gripa? Por que a gente gripa e o outro que está do lado da gente não gripa? Por que isso acontece? Aí a gente diz que nós somos vibração. As viroses e as vicissitudes são vibrações mais densas. Quando a gente está num momento de vida mais dificultoso, tal é a encarnação, as nossas reservas, o nosso psiquismo e a nossa imunidade baixa. Por quê? Porque a gente não está vibrando mais. A gente não está passando por cima. A gente está mergulhada, porque a gente está para baixo por todas as dificuldades da vida. Então é natural que quando a gente esteja sob tormentas, sob desafios, a nossa imunidade baixe. E a gente gripa com mais facilidade. Por quê? Porque as nossas defesas psíquicas influenciam as nossas defesas orgânicas. Por isso que nos orbes mais elevados não há doença. Por quê? Porque as pessoas estão num padrão psíquico de vibração que não entra nessa camada e não mais necessita provar nada no corpo material. Quanto mais elevado, tranquilo, harmônico, superior forem os nossos pensamentos, mais fortalecidos serão os nossos sistemas imunológicos. Porque a gente estaria ali se retroalimentando. Toda vez que eu estou com problema de natureza A, natureza B, natureza C, natureza D, minhas defesas caem. E eu fico mais suscetível a estar
sob a influência das intempéries do mundo material. Não é isso? Então, vacina ajuda, claro, porque a vacina é de fora para dentro. Eu estou tomando um anticorpo para meu corpo reagir. Mas o maior anticorpo que eu tenho é o psiquismo, que fortalece o meu sistema imunológico. Né? Então, a gente, quando começa a estudar essas coisas, a gente vai começando a compreender como as coisas acontecem de uma forma melhor. Né? A gente vai começando a perceber como a gente funciona. O ser psicobiosocial sensorial que somos todos nós. Psico, corpo, relacionamento, sensorial, relação extracorpórea que somos todos nós. Eu me influencio comigo mesmo, eu me relaciono com o meu corpo, eu me relaciono com o mundo que eu participo, que me influencia, e eu me relaciono com o mundo espiritual que me serve. O somatório de tudo isso dá a resultante do que eu sou. Né? Então, estudar o Espiritismo nos faz entender tudo isso. Né? O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, nós somos espíritos, para onde vai, nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, pluralidade dos mundos habitados, e porque está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. O Espiritismo descortina e revela as leis de Deus e consola pela fé e pela esperança. Felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila de que fez todo o bem que podia, de evitou todo o mal que estava ao seu alcance e de que não se responderá pelo mal decorrente do bem que não fez. E a fé no futuro. Então é maravilhoso a gente estudar essa doutrina, porque vai nos tornando mais leves, mais tranquilos com a perspectiva de estar encarnado. Isso é o Consolador prometido que o Cristo nos prometeu. Ok, meus irmãos? E agora, para a gente concluir, repetir rapidamente essa mensagem que vocês já conhecem, vocês já estudaram, quando a gente estudou aqui essa mensagem do Espírito de Verdade, que é uma poesia, que essa é uma mensagem que todo espírita devia decorar dentro de si. Né? Então, olhem a linguagem. Venho como outrora aos transviados, aproveitando o mês de dezembro, ao mês de Natal, nos conectarmos com essa mensagem superior, e já fica essa mensagem aqui como o advento de nossa reflexão natalina que se aproxima, né? Então, sintonizando com o Espírito de Verdade, que é quem assina essa mensagem, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei, sujeito oculto, eu revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro reunia em feixes o bem-espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente,
e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos dos erros. Crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Né? Então, tem outras mensagens no livro sobre o advento do Espírito de Verdade, que eu sugiro a vocês depois lerem com mais tranquilidade, mas que ele também assina como Espírito de Verdade. Essa mensagem que a gente acabou de ler, ela está no capítulo 30, se não me engano, do Livro dos Médiuns, Kardec fazendo uma referência que ela foi assinada por um dos melhores médiuns, foi trazida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e assinada pelo nome de Jesus de Nazaré. E, por bom senso, Kardec não colocou o nome Jesus de Nazaré para evitar críticas de naturezas infundadas, mas que a gente julgue a linguagem, a pureza da linguagem, e que se ele seria digno de mandar uma mensagem dessa natureza para todos nós. Né? Então, meus irmãos, ficamos por aqui nesta última semana de nosso estudo, porque a gente vai parar aí para dar esse recesso, esse momento aí de descanso e de reflexão nos dias finais de ano, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa passagem de Natal, que o Cristo Consolador esteja com todos nós, nesse período que se aproxima o seu nascimento, o seu retorno na terra, onde os pastores dos campos ouviram o coral de anjos dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Que esse nosso Jesus de Nazaré, o meigo Rabi da Galileia, permaneça nascendo e fazendo morada em todos os nossos corações. Né? Então, um bom Natal para todos, um bom ano novo, um bom ano de 2026, que estaremos juntos novamente aqui estudando a sua palavra, porque é o que ele acabou de nos ensinar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Obrigado, Jesus. Caminhemos com ele, por ele e para ele. E saudando, como eu gosto sempre de repetir, como saudavam os cristãos primitivos, Ave Cristo, não é? Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Muita paz e vamos encerrando o estudo por aqui.